Graça e paz, amados irmãos, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor José Roberto e falo do canal da SEVES, e o vídeo de hoje está muito bom. O conteúdo do vídeo de hoje está muito top, muito bom mesmo. Sabe por quê? Porque foi indicação da irmã Simone. Mas antes de nós adentrarmos ao assunto do vídeo desta noite, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Nesse comentário, indique qual o conteúdo do próximo vídeo, porque a sua opinião é muito importante para nós. Ative o sininho, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe lá o seu comentário, deixe também o seu like, que é muito importante para nós. No vídeo de hoje, abordaremos o casamento. Qual o casamento que agrada a Deus? Qual o formato do casamento que agrada a Deus? Qual é o formato de um casamento de sucesso? E para falar sobre isso, nada melhor do que nós estarmos sob o altar. Então estaremos sob o altar para falarmos de casamento. Acompanhe conosco o conteúdo dessa noite, dê a sua opinião sobre esse assunto. Vamos dividir esse momento de sabedoria meditando na palavra do Senhor. Amados irmãos, aqui sobre o altar iremos meditar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para as nossas vidas. Quero dizer para você que não existe uma fórmula de como ter um casamento duradouro ou de sucesso. Porque na verdade um casamento bem sucedido é um casamento em que você vê os seus filhos crescidos, vê os seus netos, vê os seus bisnetos e vê toda a sua família unida de uma forma abençoada. Outro detalhe: se você quer se casar para fazer uma mulher feliz, você está casando pelo motivo errado. Se você quer se casar para que alguém te complete, também vai se frustrar porque está casando pelo motivo errado. Na verdade, casamento, meu irmão, minha irmã, requer muita paciência, muito diálogo, muito respeito, muita consideração. O que faz um casamento ter sucesso e ser longínquo é, acima de tudo, o diálogo, a consideração e o respeito. Isso é muito importante e não pode faltar em uma relação. O que nós precisamos entender é que muitas vezes somos amáveis lá fora com as pessoas, e quando chegamos em casa, muitas vezes carregamos nossas dores, nossas frustrações do dia a dia dentro do ambiente familiar, aonde estamos cometendo um grande equívoco. Na verdade, nós temos que trazer a paz para dentro dos nossos lares, uma vez que as pessoas mais importantes de nossas vidas estão dentro de nossa casa. Então, requer que nós venhamos entender que é muito importante que sejamos amáveis e que venhamos criar um ambiente de paz, de harmonia e um ambiente abençoado em nossas casas. Então, meu irmão, minha irmã, o mais importante no casamento é você ser bênção para a sua esposa. O mais importante no seu casamento é a sua esposa ser bênção na sua vida. Isso é que faz o casamento ser bem sucedido e um casamento ser nos moldes da vontade de Deus. Um casamento, o período que antecede o casamento é o namoro e noivado. O namoro é para você conhecer o temperamento da moça. O namoro é para você conhecer, realmente analisar se esse futuro casamento será algo abençoado. O que nós temos que entender é que o namoro não é um período de test drive, não é um período de sexo. Sexo é a consumação do compromisso assumido diante da sociedade e diante de Deus. O sexo é a consumação do casamento. Nós temos que entender que casamento é algo tão sério, que não admite separação. Em casos esporádicos, Deus, Ele não aceita lá muito não, porém, Ele acata as situações
de acordo com determinadas ocorrências dentro do ambiente familiar e do casamento, quando há separação. Porém, existe da parte de Deus algumas restrições quanto a isso. Na verdade, existem todas as restrições. Um ou outro caso, o Senhor ainda abre pequenas exceções, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, casamento não é uma camisa que se troque todos os dias. Casamento não é algo que a gente deva banalizar como se fosse uma brincadeira de casinha ou de boneca. Casamento é algo muito sério e que é preparado por Deus dos altos céus. Você escolhe a noiva, você escolhe o noivo, mas quem abençoa esta relação é o Altíssimo. Mas como então ter um casamento, como se tem um comportamento dentro do casamento dos moldes que Deus quer? Vamos dar uma olhada no que diz a palavra do Senhor. Rapidinho nós vamos dar uma breve repassada em alguns textos bíblicos, para a gente não ficar apenas na nossa palavra. Afinal de contas, a Bíblia não admite interpretação e não é admissível a opinião de quem quer que seja. Por maior que você seja, por mais entendido que você seja, por mais bem sucedido que você seja, a Bíblia não requer a minha ou a sua opinião. O que vale é o que está escrito. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 14, por exemplo, vamos analisar aqui, que diz assim: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, não como loucos, mas como sábios. E diz mais assim: remindo o tempo, convertendo o seu tempo ao Senhor, ao tempo do seu casamento, o ambiente da sua casa, o seu ambiente familiar, a sua relação familiar, remindo, santificando o Senhor, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lembre-se, o vinho, a bebida alcoólica, é um veneno para o seu lar, é uma armadilha para a sua vida, é uma arapuca para a sua família. Então, se você quer ter uma vida bem sucedida no seu casamento, fuja do álcool, fuja da bebida forte. Mas enchei-vos do Espírito, e falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então traga para dentro do seu coração louvores ao Senhor da sua maneira de viver, que nós possamos fazer isso na nossa maneira de viver, andando da forma que agrada a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Deus. E aí o Senhor começa a falar algo bem direcionado. Olha o que diz: vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo que Ele próprio, o Senhor Jesus, Ele é o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo
como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Se você aborrece sua esposa, se você irrita a sua esposa, se você maltrata a sua esposa, você está maltratando a você mesmo, está maltratando a sua própria carne, porque você e ela, no momento em que decidiram casar-se e que esse casamento foi consumado, se tornaram uma só pessoa. Sabe por que isso é sabedoria? Porque a palavra diz que nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como o Senhor sustenta a igreja. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Olha o que o Senhor fala mais para mim e para você em termos de casamento. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é esse mistério, e digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Quando a palavra diz sujeitar-se ao seu esposo, não quer dizer que você tem que ser o tapete dele, mas você tem que ser a companheira abençoadora. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola a derriba com as próprias mãos. Como age uma mulher sábia? É aquela que santifica o seu lar, é aquela que honra o seu esposo, é aquela que faça com que o seu lar seja um lar harmonioso, é aquela que age com sabedoria diante de todas as situações. Casamento, na sua maior parte, são problemas a serem resolvidos, são contas a serem pagas, são problemas para serem resolvidos. Então, não é um mar de rosa, requer paciência, requer amor, requer diálogo, requer respeito, requer companheirismo, e isso só se tem quando se é adulto. Por isso a palavra do Senhor diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Quando diz homem, está dizendo na acepção da palavra, o adulto, o homem maduro, que sabe que tem que proteger a sua casa, a sua esposa e os seus filhos. Então, se você não está preparado para proteger a sua esposa em todas as circunstâncias, compreender as limitações dela, assim como ela precisa compreender as suas limitações, então você não está preparado para o casamento, então melhor é não se casar. Mas se você é adulto, maduro o suficiente, inteligente, sábio e tem uma vida abençoada e uma vida com compromisso com Deus, e entende que a sua esposa é a companheira para uma vida inteira, então case-se e seja muito feliz no seu casamento, seja abençoado no seu casamento, seja próspero no seu casamento, porque o seu casamento tende a ser um casamento nos moldes que agradam a Deus. Entendendo sempre que, se a sua esposa vai envelhecer, ao mesmo tempo você também envelhecerá. Então, não podemos desfazer daquela que é a nossa carne, mesmo que ela ainda envelheça, porque também envelheceremos. Que diz a palavra sobre o divórcio? Que diz a palavra sobre o descasamento? Mateus capítulo 19, versículo 3 diz: então chegaram ao pé de Jesus os fariseus, tentando e dizendo: é lícito que ao homem repudiar, deixar a sua mulher, por qual motivo? Jesus, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que o faz no princípio, aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez. E disse: porquanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhes eles: então, por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Disse Jesus a eles: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Se você é duro de coração, se você não consegue perdoar, portanto não será perdoado por Deus. Se você não consegue ter uma vida de harmonia dentro do seu lar, lamento muito, mas divórcio, separação não é de Deus. Porque a palavra diz que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança benevolência do Senhor. Olha só, achar uma esposa, achar alguém que queira ser companheira de uma vida inteira, achar alguém que queira suportar os nossos defeitos, nossas falhas por uma vida inteira, é mais do que bênção da parte de Deus para mim e para você. Porém, se você acha que no casamento tudo são flores e que tudo é felicidade, como nos contos de livros, de revistas e das novelas, entenda algo muito importante sobre o amor. O amor não é algo que a gente deva exigir de alguém para conosco. É algo que nós devemos entregar de forma espontânea para alguém, sem esperar nada em troca. Veja o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4. Diz assim: o amor é sofredor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Entendeu o que é o amor? O amor é sofrer por alguém que se ama. Foi isso que Cristo fez conosco. Foi isso que Cristo fez por nós. Sofreu, morreu, se entregou por nós, sem esperar nada em troca. Este é o verdadeiro amor, e o amor sempre vencerá. Se no seu casamento tiver amor, respeito, harmonia, diálogo, o seu casamento vai vencer. E uma outra verdade é que quando se é casado e se assume a condição de casado e se assume a condição de uma só carne, nós temos que entender algo muito importante. Existe um ditado popular que diz que é melhor um passarinho na gaiola do que dois voando. Assim também é no casamento. Muitas vezes a pessoa tem um compromisso e parecem muitas outras oportunidades, muitas outras mulheres. Cuidado, Deus não admite adultério. Deus não concorda com adultério. Deus, Ele não concorda com a traição. Deus não concorda com a rebeldia. Muito pelo contrário, Deus condena de forma veemente tudo isso. Veja o que aconteceu com o anjo de luz, o querubim alado. Pela sua rebeldia, pela sua traição, perdeu de uma vez por todas a sua condição e o seu principado. Olha o que diz a carta do escritor dos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Então lembre-se dos presos e dos maltratados. O que é que eu quero que você entenda? Se você se casar, tirar uma filha de dentro da casa do seu pai e da sua mãe, e você a maltratar, está tudo errado. Trate-a como se você tratasse a você mesmo.
Devemos tratá-la como queremos que nossas filhas sejam tratadas pelos seus futuros esposos. Devemos tratar a nossa esposa como nós gostaríamos de sermos tratados, caso fôssemos nós a esposa e não o marido. Porque veja bem, sair da nossa casa e ir para a companhia de um homem e sofrer maltrato, e sofrer dano, humilhação, é terrível. É terrível na alma, é terrível no físico, é terrível na mente. E a palavra diz ainda mais: venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento, e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sabe o que quer dizer isso? Que aqueles que adulteram, porque adulterar, meu irmão, minha irmã, não é apenas o homem trair a esposa, não é apenas a esposa trair o marido. Adulterar é muito mais do que isso. É alterar o compromisso do casamento. O casamento em si, na lei dos homens, é um contrato como outro contrato qualquer. É o registro de uma união civil entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Todo contrato ele tem cláusulas, tem regras, e quando se quebra essas regras, adulterou-se esse contrato. Então, quando se trai a esposa, quando se coloca uma outra mulher sobre o leito, o qual foi consagrado pelo matrimônio, da mesma forma a mulher para o esposo, então o adultério, uma vez consumado, a presença de Deus ela passa a ser limitada nesse ambiente, nesse lar. E Satanás ele passa a sentar-se à mesa, a sentar-se no sofá e definir qual é o conteúdo que será acionado pelo controle remoto na TV. Satanás começa a dar as cartas naquele lar, onde há o adultério, onde há o engano, onde há a mácula e a mancha no leito do casal. O casamento é a primeira instituição que Deus formou quando colocou o homem sobre a terra. O casamento foi a célula que Deus edificou para ser a célula da igreja, a célula que compõe a igreja. O casamento é a união entre duas vidas para a formação de muitas outras vidas em todos os sentidos. O casamento é algo maravilhoso, maravilhoso porque foi algo projetado por Deus. O casamento é algo muito importante, porque o casamento gera uma célula familiar que compõe a igreja. Uma igreja ela é composta por famílias. Uma igreja é composta por pessoas que amam a Deus, que buscam a sua presença e que assumem um compromisso com Deus. Com relação à igreja, Jesus Cristo é o noivo e a igreja a noiva. E logo ele virá para levar a sua noiva para casa e para que esse casamento seja consumado. A igreja terá que subir e ir para as moradas celestiais, as quais foram preparadas pelo Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma vida abençoada, então cuide do seu casamento com todas as suas forças. Seja sábio, seja prudente, seja inteligente, seja paciente, seja amável e seja homem e mulher de diálogo com o companheiro ou com a companheira. E assim o seu casamento será duradouro, e assim a sua vida será uma vida de bênção, porque um casamento abençoado, uma casa abençoada, meu irmão e minha irmã, por mais que haja problemas, há acima de tudo a presença de Deus, a alegria, o contentamento, o agir do Espírito Santo e as bênçãos do Senhor. Mesmo que haja problemas, o Senhor dará a vitória, abençoará e fará de você e da sua família
uma família abençoada e vitoriosa, porque o Senhor será contigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like, faça o seu comentário, dê a dica, qual vai ser o conteúdo do nosso próximo vídeo. Conto com você, essa parceria é uma grande parceria. Eu te amo em Cristo Jesus, que Deus te abençoe.